Nós estamos vivendo os dias das profecias. As profecias verdadeiras são aquelas que foram feitas por Jesus, pelos apóstolos, pelos profetas. E nós estamos assim, no meio disso, das guerras, dos rumores de guerras, da fome, das pestes, das doenças, da falta de amor, da falta de empatia, da iniquidade crescente, dos pecados grosseiros que outrora eram praticados com cortinas fechadas, agora são publicados, são apresentados como algo normal, como algo natural. E para onde vai o povo de Deus? Para onde vão as pessoas que não são deste mundo, como Jesus menciona lá em João 17, mas estão neste mundo? O profeta Isaías, vamos lá no capítulo 26 do profeta Isaías, eu vou ler do 1 ao 4. Profeta Isaías, do 1 até ao versículo de número 4, ele teve muitas revelações de como seria o tempo inaugurado por Jesus. A teologia faz uma categorização e ela nomina ou denomina esse tempo como dispensação da graça, que ele é de Jesus até a volta dele, né? A primeira vinda dele com a sua vida, morte, ressurreição e ascensão, até a segunda vinda. É a dispensação da graça. Os profetas que profetizaram esse tempo sempre vão dizer assim: naquele dia, não está falando de um dia em si, está falando do tempo, ou naquele tempo. E no caso de Isaías, ele usa o termo naquele dia, olha o que está escrito, naquele dia, falando de Jesus, do tempo de Jesus, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Que cântico? Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Deixa eu tentar deixar mais claro para você. O Evangelho de Jesus, o reino de Deus, foi ilustrado pelo profeta Isaías como uma cidade com muros e com antemuros. Por que ele traz essa ideia de cidade fortaleza, que a cidade que tinha muros e antemuros era a cidade fortaleza. No caso de Jerusalém, por exemplo, Jerusalém era uma cidade fortaleza. Porque ali dentro, quem estivesse dentro da cidade estaria seguro. É assim no Evangelho. Toda pessoa que entra no Evangelho está segura, porque os muros e os antemuros, eles redundam em salvação. Salvação da alma, salvação do coração, salvação das coisas que acontecem nesse mundo. Agora, eu estive orando e meditando nessa madrugada. A maioria das pessoas, possivelmente eu esteja falando com você, ainda não entrou na cidade do Evangelho. Você é alguém que fica próximo. Imagine você perto da cidade da salvação. Você ouve as canções, porque estando perto da cidade, você consegue ouvir as canções, os louvores. Possivelmente, em algum momento, você tem alguma comunhão com os cidadãos dessa cidade. Porque quando eles saem, principalmente quando eles saem para obedecer o mestre, o rei dessa cidade, que é o Cristo, e eles saem para anunciar as boas novas, e nas boas novas eles estão convidando as pessoas a entrarem na cidade da salvação, você tem alguma comunhão. Pode ser que você tenha um amigo cristão.
Uma pessoa que sempre que as coisas ficam difíceis, você vai a ela, pede uma oração, pede um conselho, você tem uma comunhão gostosa com essa pessoa. De onde você está, do lado de fora, você tem às vezes até algum contato visual com o rei, porque vez ou outra ele aparece na torre e você tem uma visão do rei, algum tipo de favor, porque ele é tão gracioso que até aqueles que estão fora da cidade são atendidos por ele. De modo que você recebe uma bênção de vez em quando, você recebe uma graça, você recebe um milagre, mas você ainda não entrou na cidade. E eu lhe pergunto, caro amigo e amiga, por que você ainda não deu um passo? Por que você ainda não foi na porta dessa cidade que se chama Jesus? Em João 10, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Não é a Maria, não é o Antônio, não é o Francisco, não é o Papa, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o missionário, não é a Igreja Católica, nem a Igreja Evangélica. A porta é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Por que você ainda não passou pela porta e não entrou nessa cidade? Vamos ler de novo? Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, uma fortaleza, um lugar de proteção, de cuidado, de amor, de segurança. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Todos os que entram na cidade da salvação, passando pela porta que é Jesus Cristo, nosso Senhor, terão segurança e salvação. Agora, por que você ainda não entrou? Olha o versículo 2, a resposta está aqui. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Você não entrou, e eu espero que você entre, mas você não entrou e periga não entrar, porque para entrar nessa cidade, você precisa ser uma nação justa. Os que são chamados a entrarem nessa cidade precisam ter a disposição de serem justos e de observarem a verdade. Por isso que Jesus falou que a porta é estreita. Aliás, o próprio caminho, quanto mais você vai chegando perto da cidade da salvação, mais apertado o caminho vai ficando. De modo que esse é, para você, o motivo que te impede de entrar na cidade da salvação. Você quer trazer consigo para a cidade os seus vícios, e você não vai poder entrar. Você quer trazer para a cidade os seus pecados, e com os seus pecados você não vai entrar. Você quer trazer os seus maus sentimentos, as suas mágoas, os seus ódios, as suas invejas, os seus rancores. Você quer trazer junto consigo os espíritos imundos que estão com você enquanto você ainda está fora e você serve esses espíritos. De modo que, à medida que você vai se aproximando, e é assim que acontece, as pessoas vão se aproximando, elas começam a ficar desconfortáveis. Eu não vou falar de ninguém, eu vou falar de mim. Quando eu ouvi aqueles que bradavam, as vigias, as sentinelas que bradavam para que eu entrasse na cidade, quando o Espírito Santo dessa cidade começou a me chamar pelo Evangelho, e eu comecei a me aproximar dos muros, eu comecei a me sentir desconfortável.
a pregação, aquilo que era bradado, a maneira de como eu deveria viver em santidade, em justiça, amando o meu próximo, perdoando aqueles que me faziam mal. Eu confesso para você que foi difícil. Eu não vou dizer que eu periguei não entrar, porque eu queria entrar, mas foi muito desconfortável para mim. E eu discordei no meu coração, eu tive grandes lutas, eu tive grandes batalhas no meu coração, na minha alma, porque tudo aquilo que estava sendo apregoado como uma liberação, uma chave para que eu pudesse entrar na cidade, era contrário a tudo aquilo que eu era, que eu sentia, as impressões que eu tinha da vida, a maneira como eu tinha vivido até aquele instante. E eu tinha que me despir de tudo, da vaidade, do orgulho, da soberba, dos pecados, porque as portas se abrem, mas só entra a nação justa que observa a verdade. No profeta Isaías mesmo está escrito: o imundo não passa, o sujo não passa. Deixa eu dizer a você que quer viver em promiscuidade, negando sua natureza. Você pode estar frequentando uma igreja que se diz inclusiva e te aceita pecando, fumando, bebendo, mentindo. A igreja é inclusiva, pode ser, mas a cidade não. A cidade é exclusiva. O que é uma coisa exclusiva? Ela exclui aquilo que não interessa a ela. Não fiquem bravos com o pastor Fernando, mas o céu é exclusivo. Sabia que o céu é exclusivo? O céu não é para todo mundo, não. Posso ler para você uma palavra? Vamos em 1 Coríntios, capítulo 6. A igreja que você tem ido, e muitas dessas igrejas estão se alastrando pelo Brasil e pelo mundo, elas podem ser inclusivas, mas o céu não é. O céu é exclusivo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Abra a Bíblia para você ler junto comigo. 1 Coríntios 6, 10. Não erreis, 2 pontos, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Aqui, ó, nem os efeminados. Tem um pastor em São Paulo, eu não posso falar o nome dele, é de René Kivitz, que ele falou que tem que atualizar a Bíblia. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, viu? Nem os bêbados. Meu pastor bebe cerveja, não vai entrar. Meu pastor bebe vinho, aqui na minha igreja bebe vinho, não vai entrar. Não vai entrar. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não vai. Não herdarão o reino de Deus. As portas, vamos voltar para Isaías, as portas estão abertas. Hoje você pode entrar se você quiser. Hoje você pode aceitar Jesus se você quiser. Abrir as portas, e já abriu. Jesus abriu a porta do reino para nós. Mas vai entrar nela a nação justa que observa a verdade. Então, pastor, o senhor está dizendo que eu, porque estou com essas coisas na minha vida, não vou entrar? Eu não estou dizendo nada, eu só estou replicando o que está escrito na Bíblia Sagrada. Não vai. Pastor, mas o senhor fala assim, o senhor não tem um pingo de amor no coração? Contrário, tem que ter muito amor no coração para falar as coisas que eu falo, como eu falo, porque eu tenho muito amor pelas almas. Eu quero ir para o céu e quero que você vá para o céu também, por isso que eu prego como eu prego. Versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confie em Deus e entre, para que você viva em paz
na cidade da salvação. E confie no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Essa cidade, cidade da salvação, no Evangelho de Jesus, é uma rocha eterna, nunca será abalada. Agora, aqueles que estiverem fora da cidade, fora da salvação, fora do Evangelho, perecerão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém?